Você ouve a Rádio Unaerp. IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia. Uma produção dos alunos de medicina da Unaerp e integrantes do IFMSA Brasil. Olá pessoal, meu nome é Adele, sou estudante do 5º ano de medicina da Unaerp e membro da IFMSA Brasil. Olá pessoal, meu nome é Mariana, também sou estudante do 5º ano de medicina da Unaerp e membro da IFMSA Brasil. Boa noite, eu sou a Lorena, também vou conversar com vocês hoje e eu estou no 4º ano de medicina da Unaerp. Também sou membro da IFMSA Brasil. Hoje nós vamos entrevistar o professor Dr. Gilson, infectologista há 30 anos, e ele também é docente aqui do nosso curso de medicina. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, estamos com muitos casos novos de tuberculose em Ribeirão Preto. E por isso, esse foi o tema escolhido por nós para ser esclarecido pelo Dr. Gilson. Primeiramente, doutor, nos fale sobre a tuberculose e quais são os seus principais sintomas. Bom, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, né? É milenária, ela já existe desde antes de Cristo, já foi encontrada em múmias do Egito e vem afetando a população mundial ao longo desses anos, né? A tuberculose já teve até mesmo um caráter romântico, né? Na época do romantismo na Europa, muitos poetas e romancistas, né? Foram vítimas da tuberculose. Então, ela é uma doença endêmica que entrou para o meio do ser humano, provavelmente vindo de animais, né? Existe tuberculose também nos bovinos, então o homem pode ter se contaminado, provavelmente se contaminou através do consumo do leite, numa época em que o leite não era pasteurizado. Então ele se contaminou e a partir daí ele passou a espalhar essa doença, que é espalhada pela tosse, né? Então a tuberculose é uma doença que afeta principalmente o pulmão, ela é uma pneumonia, então é chamada de pneumonia tuberculosa, mas ela pode também dar fora do pulmão, não é uma doença que está restrita. O agente infeccioso, que é o Mycobacterium tuberculosis, ele não fica restrito só ao tecido pulmonar. Ele pode, por via sanguínea ou por via linfática, alcançar outros órgãos do organismo também. E é uma doença debilitante, né? Uma doença que afeta uma população no seu momento de vida mais produtivo. Então, traz sérios problemas sociais, né? Uma doença social. Gera perdas para a sociedade. E como que essa doença é transmitida, doutor? Então, ela é transmitida de pessoa a pessoa, é a forma mais frequente de transmissão, porque o bacilo da tuberculose, que é uma bactéria, né? Uma micobactéria, ele é transmitido pela tosse. Né? Pela tosse é o meio mais eficaz, porque ele pode estar no pulmão, então ele sai pela secreção pulmonar, ou ele pode estar infectando também a nível de garganta, de cordas vocais, ele também sai pela secreção vinda das vias aéreas, né? Mas ele pode também contaminar, ser transmitido através de objetos contaminados pela tosse do paciente. Então, muitas vezes, o paciente estava num ambiente, tossiu naquele ambiente sem se proteger, porque se uma pessoa que está tossindo, você oferece para ela um lenço de papel, ou pede para ela utilizar um lenço de papel, ou coloca uma máscara nela, ela pode ficar naquele ambiente tossindo e não transmite, porque a máscara, o lenço de papel já barra ali naquele momento toda a secreção dela. Mas se ela tosse livremente, ela pode estar contaminando um objeto que está próximo dela, depois ela sai dali, aquela secreção dela seca ali, vem outra pessoa, senta, essa secreção se pulveriza e flutua no ar e você pode se contaminar. Porque a contaminação se dá através de pequenas gotículas. Não são as gotas maiores, por exemplo, você está muito próximo da pessoa, você fala, nossa, eu contaminei mais do que o outro que pode só estar longe. Não, as gotículas grandes param na nossa mucosa nasal, na nossa pele e não vai até o pulmão. Quem vai até o pulmão são pequenas gotículas que fica como uma poeirinha que fica flutuando no ar. E essas gotículas podem estar presentes ou ressecar no ambiente e estar presente ali, contaminar uma pessoa sem que a que transmitiu estivesse presente, né? Então, ou contaminou um objeto, através do objeto, depois você toca esse objeto, você pode se contaminar também. Então, por isso que a tuberculose, um caso suspeito de tuberculose, ele deve ser colocado em isolamento, né?
E hoje, com as formas resistentes de tuberculose, o isolamento mais indicado é o isolamento com pressão negativa. Então, o quarto onde está isolado o paciente, só entra coisa, não sai. A pressão tem que ser negativa. E, doutor, qualquer pessoa corre o risco de contrair essa doença, mesmo que ela tenha tomado a vacina, que é o BCG, quando era criança? Corre. A vacina BCG, ela é um recurso muito útil e é obrigatória a aplicação dela, sim, logo depois do nascimento. Então, a criança deve receber, antes de sair da maternidade, do hospital, antes de receber alta, o bebê já deve receber a vacina BCG. Ela tem uma grande função de proteger ou de evitar formas complicadas da tuberculose. Então, proteger a prima infecção. Então, um indivíduo adulto que já entrou em contato com a vacina da tuberculose na sua vida diária e não adquiriu, ele não precisa estar tomando BCG, porque o BCG não vai protegê-lo, mesmo que ele não tenha tido prima infecção, mas ele já entrou em contato com o bacilo. A BCG evita ou protege para você no primeiro contato, né? Então, quanto mais precocemente, quanto mais recém-nascido você for, melhor é você tomar o BCG. Então, o BCG tem indicação no recém-nascido, tá? Depois, esse BCG protege esse recém-nascido, então, dessa prima infecção. No início, uns 2 anos de vida, ele tem uma proteção aí parcial, né? Depois, ele não tem mais proteção. Então, o indivíduo continua suscetível à tuberculose. E mesmo aqueles indivíduos que já tiveram tuberculose, ele pode ter de novo tuberculose, né? Ou ele pode reativar um foco antigo, ou ele pode pegar de novo. Agora, como é que ele pode pegar de novo? Ele tem que estar convivendo numa comunidade que tenha tuberculose, né? Agora, o nosso país está em 18º lugar no mundo em caso de tuberculose. Então, nós temos grande chance de entrar em contato naturalmente com o bacilo da tuberculose. E, doutor Gilson, há algum grupo que seja mais vulnerável à tuberculose? Tem grupos vulneráveis, né? Então, grupos vulneráveis, nós já falamos de um que é o recém-nascido, né? O recém-nascido é um grupo bastante vulnerável, de tal maneira que um recém-nascido que nasce no meio, uma família onde alguém está com tuberculose, esse recém-nascido tem que receber uma profilaxia, uma prevenção, que a gente chama hoje não mais profilaxia, a gente chama hoje de tratamento da TB latente. Porque esse recém-nascido pode ficar com bacilo e depois ele desenvolver. Então, se ele está nascendo num meio que alguém está tratando ou tratou de tuberculose, ele deve receber a quimioprofilaxia com isoniazida ou então o chamado tratamento de tuberculose latente, né? Outros grupos vulneráveis, presidiários, altamente vulnerável, né? O coeficiente de incidência de tuberculose entre os presidiários passa aí dos 600 casos por 100 mil presidiários, tá? Outro grupo vulnerável é indígenas. Os indígenas também têm, por hábito cultural também, os índios indígenas no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo tem índio morando lá, ali na Serra do Mar, ali naquelas regiões ali, não é na cidade, no centro ali, talvez até no centro, não sei. Mas quando eles moram como tipo a aldeia deles, também eles têm o hábito de se dormir, não tem não tem a informação que transmite, isso não foi passado, né? Infelizmente, isso é uma falha nossa, e não toma os devidos cuidados. Então, a transmissão entre eles é alta, né? O alcoolismo entre eles é alto. O alcoólatra é um outro grupo vulnerável, né? Porque o alcoólatra também não se cuida adequadamente, né? O usuário de droga, de um modo geral, ele pode conviver em grupo, principalmente o usuário de droga que não é economicamente muito assim, não tem condições econômicas adequadas, né? Então ele acaba dividindo material para usar a droga e convivendo também de uma forma em grupo, né? Então o usuário de droga é um grupo vulnerável também, né? Outro grupo vulnerável é os pacientes com HIV, né? Então hoje a associação entre HIV e tuberculose fica em mais de 70%. Sempre que você tem hoje um indivíduo com tuberculose, você tem que fazer o teste para HIV, né? Isso dá mais de 60%, 70% de associação aí, é sempre positivo, né? Ou então, o inverso, se você tiver um indivíduo com HIV, você tem que fazer o teste para tuberculose também, né? E se o indivíduo com HIV tiver teste de tuberculose positivo, que é o teste tuberculínico, né, que a gente chama, ou PPD, né, positivo seria acima de 5 milímetros. Se for acima de 5 milímetros, também ele vai fazer um tratamento para tuberculose latente. Vai receber isoniazida também, tá?
E outros um grupo que é altamente, o coeficiente é altíssimo também, chega próximo de 1.000 casos por 100 mil habitantes, são os moradores de rua, tá? Porque aí não tem referência, então é uma questão social, é até uma indicação de internação por não ter onde ir. Por não ter onde ir, esse indivíduo deve permanecer internado. Porque a tuberculose não precisa ser internado para tratar, a não ser que seja uma tuberculose gravíssima. Senão você pode tratar de ambulatório, né? Que é a maioria que vocês veem, que a gente vê aqui nos ambulatórios, né? Nós tratamos de ambulatório. A gente tem um ambulatório de DST, AIDS e doenças transmissíveis que a gente recebe casos lá. Então a maioria é tratada de ambulatório, porque se ele adquiriu tuberculose, ele voltar para a casa dele não tem problema. Ele não precisa ficar isolado na casa dele, ou completamente isolado. Por quê? Porque ele veio, é aquele meio onde ele adquiriu a tuberculose. Então aquele meio já está contaminado. O que eu preciso agora é visitar aquele meio, é visitar quem está lá para saber se não estão incubando a doença. E fazer o tratamento da tuberculose latente. Ô professor, nos fale um pouquinho mais então sobre esse tratamento e se a tuberculose teria a cura. O tratamento da tuberculose, a tuberculose tem cura, né? É possível tratar, tá? O que a gente precisa ver é se nós estamos frente a um bacilo, a bactéria da tuberculose é um bacilo, né? Tem uma formazinha de bastão. Se nós estamos frente a um bacilo que é sensível ao medicamento que eu estou usando, ou se esse bacilo é resistente. Porque o tratamento convencional envolve 4 drogas, né? Essas drogas estão no mesmo comprimido, né? Que é a rifampicina, a isoniazida ou hidrazida, é a mesma coisa, pirazinamida e etambutol. E você pode ter a opção aí de associar, em alguns casos é obrigatório você associar a piridoxina, que é a vitamina B6. Esse é o tratamento convencional, tá? Se é uma tuberculose pulmonar, eu vou tratar durante 6 meses. Se é uma tuberculose meníngea, né, eu vou tratar durante 9 meses. E se for outra tuberculose que não pulmonar nem meníngea, também 6 meses. Também vai ser 6 meses, tá? E esse tratamento costuma ser eficaz. E como é que eu vou saber se eu estou diante de um bacilo resistente ou não? Após 2 meses de tratamento, eu devo verificar se o indivíduo ainda está portador do bacilo. Como é que eu verifico se o indivíduo está portador do bacilo? Eu tenho que colher o escarro dele. Então, esse indivíduo ainda deve estar sintomático e produzindo escarro. Colho o escarro dele. Esse escarro eu posso fazer um teste rápido, que é a detecção de um segmento genético do bacilo da tuberculose. E também devo fazer nesse escarro a pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente. A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente é o padrão ouro. O teste rápido não substitui a pesquisa do bacilo. O encontro do bacilo, seja através da pesquisa da bacterioscopia ou através da cultura, é o padrão ouro. O teste rápido é só para corroborar isso daí, ou para fazer um teste rápido, que é o que a gente quer, só para ser rápido. Tá? Ele é muito sensível, rápido, mas não substitui o outro. Tá? Então, eu vou procurar o diagnóstico dessa maneira, né? E uma vez diagnosticado, confirmado, eu vou entrar com tratamento. Pode ser esse convencional. Eu vou fazer o tratamento convencional, devo colher bacterioscopia ou baciloscopia mensalmente ou no máximo a cada 2 meses, né? E isso vai me mostrar se o indivíduo está mantendo a baciloscopia positiva ou se está negativando, está diminuindo. Porque você pode fazer uma contagem de quantos bacilos você vê por campo, né, da sua lâmina que você está examinando. Então você faz essa contagem, então você tem um exame quantitativo. Então você pode dizer se está diminuindo ou não. O que se espera? Que o indivíduo que está respondendo ao tratamento, ele em 15 dias a 1 mês, ele negativou. Você não encontra mais o bacilo. Se ele persistir com o bacilo após o 2º mês, esse indivíduo tem chance de estar resistente. Então, ele não está respondendo ao tratamento. E se ele está resistente, você tem que fazer, então, agora nova cultura, porque o bacilo vai crescer, ele está lá, né? Não está respondendo ao seu esquema convencional, ele vai crescer, você vai fazer uma nova cultura e vai fazer um antibiograma para saber ao que ele está resistente. Aí você substitui aquela droga das 4 que ele está usando, você substitui aquela que ele está resistente e tem as alternativas de você substituir, né? Aí você vai para um tratamento resistente. Pode ser pouco resistente, mas ter resistência, pode ser multiresistente ou poliresistente. Aí você tem outros esquemas alternativos que você vai lançar a mão. Mas a tuberculose é tratável e é curável. E sabemos, né, que os medicamentos têm de ser tomados na presença de um profissional de saúde.
Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso e também sobre o que poderia ser feito se o tratamento for interrompido antes do fim, antes desses 6 meses ou dos 9 meses. Hoje essa conduta de você dar a droga, o tratamento diretamente observado, né, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde aos países membros da organização. Não foi só essa recomendação que eles fizeram, né? Eles fizeram também a recomendação de você estar buscando todo tossidor sintomático. Tossidor sintomático é toda aquela pessoa que está tossindo há mais de 3 semanas. Tem que ser explicado por que ela está tossindo. Um dos motivos pode ser tuberculose, não quer dizer que é tuberculose, mas um dos motivos pode ser. Tá? Então você tem que buscar o tossidor sintomático. Você detectou que ele é tuberculoso, você vai tratá-lo. Se você vai tratar, você tem que observar se ele está tomando o remédio. Por que você tem que observar? Porque o abandono é grande, principalmente nos países subdesenvolvidos como o nosso. A pessoa não entende o que ela tem que tomar, por que ela tem que tomar, né? E quanto tempo ela tem que tomar, ela se cansa daquilo, ela abandona, tá? E a recidiva vai ser alta. Então, o abandono não faz com que você controle a infecção e a transmissão da infecção, não faz com que você controle a endemia, porque no nosso meio a tuberculose é endêmica. Ela não é epidêmica, mas é endêmica. Ela está sempre aí. Tá? Então você tem que dar essa dose diretamente observada da medicação, ver que a pessoa tomou. Porque a pessoa pode confundir, não lembrar se tomou, um dia falha, outro dia, esqueci, mas amanhã eu tomo. Então, o alcoólatra é um exemplo típico, porque o alcoólatra, a hora que ele está alcoolizado, ele nem lembra do que ele fez. Né? Então não pode deixar por conta. Tem que ir um profissional da área de saúde ver se a pessoa tomou. E o profissional, no nosso meio, está sendo permitido fazer o quê? Se julga que é uma pessoa bem esclarecida, tem familiar que toma conta e tudo mais, vai lá 2 vezes por semana, 1 vez por semana, leva a medicação, orienta, está tomando, está tudo certo. Se é uma pessoa que não tem quem olhe, ou que é uma pessoa que não entende, tem que ir todo dia. Né? Isso aí tem a gente pode encontrar uma ajuda muito grande aí no Programa de Saúde da Família. Né? Que o Programa da Saúde da Família visita as famílias. Pode visitar o doente, vai visitar o doente, é claro. O que mais interessa para o programa é quem está doente lá. Mas o programa é essencialmente preventivo, isso é o caráter dele. Né? Mas se tem um doente lá também, ele vai ajudar. Né? Então ele pode ser, quem visita, esse visitador do programa, pode também estar levando a medicação. Né? E verificando se está tomando corretamente. Então, esse aspecto aí da Organização Mundial de Saúde é para realmente não deixar a pessoa abandonar o tratamento ou fazer um tratamento irregular, gerar formas resistentes, né? E você realmente controlar a tuberculose. Então, você busca o tossidor sintomático, você vê se tem TB, você trata, observa se ele tomou, e você tem um terceiro item que você não pode deixar escapar, que é buscar quem vive com ele. Né? Então, você tem que fazer uma busca ativa de casos dos contactantes, que a gente diz, né? Contactante é quem vive junto mais que 4 horas por dia. Ou quem vive junto não vive 4 horas por dia, mas vive um dia 8 horas, 12 horas, outro dia 1 hora, outro dia nem 1 hora, mas no fim do mês viveu 200, 400 horas juntos. Esse é contactante. Né? Quem consulta a pessoa, quem cruzou com a pessoa na rua, não é contactante. Tá? Então, e aí são as recomendações da Organização Mundial de Saúde para controlar a tuberculose, visando as metas do milênio, que terminou em 2015, eles estabeleceram de 2000 a 2015 uma meta que era diminuir pela metade o coeficiente dos países que tinham alto coeficiente de incidência, alta incidência. Né? O Brasil atingiu isso daí e agora tem uma nova meta, que é zerar a tuberculose até 2035. Né? Então, preparar. E preparar como? Pegar esses grupos, então, que vocês me perguntaram sobre o grupo mais vulnerável, então nós temos que ser mais atenciosos ou mais efetivos frente a esses grupos vulneráveis. Esse é um ponto-chave. Tá? E sobre o tratamento, se ele for interrompido? Se o tratamento foi interrompido. Então, se for interrompido, você tem que começar de novo. Né? Não quer dizer que você precisa trocar o tratamento, não quer dizer que você precisa mudar de esquema, mas você tem que começar de novo. Você não pode falar, interrompi aí uns 2 meses, agora vou começar, já fiz 3, agora vou fazer mais 3. Não. Tá? Porque aquela interrupção que você fez pode ter dado chance de uma forma mais resistente se instalar, né? Então, você tem que ver, você pode voltar no mesmo esquema, né? Você não precisa investigar se está tendo forma resistente ou não, você pode voltar no mesmo esquema, a não ser que você saiba que aquele indivíduo
já tentou vários tratamentos e tudo, você está suspeitando que ele é resistente, procura definir se ele é resistente mesmo e muda o esquema dele. Mas não é porque abandonou ou porque interrompeu que você não possa voltar no mesmo esquema. Você ainda pode voltar no mesmo esquema. Tá? Doutor, e como nós podemos prevenir a tuberculose? Bom, a prevenção da tuberculose. Vacina ainda não tem. Tá? Tem vacina sendo investigada, sendo pesquisada, mas em uso não tem. No mundo inteiro não tem uma vacina ainda, né? A prevenção da tuberculose. A tuberculose não é uma doença de controle puramente medicamentoso. Os medicamentos que nós temos não são diferentes dos medicamentos que os europeus têm, nem que os americanos do norte têm. Tá? São os mesmos medicamentos que nós temos aqui também. Tá? No entanto, a nossa resposta não é a mesma deles. Porque a tuberculose precisa também de uma ação a nível social, a nível de informação, né? A pessoa pode até ser uma pessoa, não quer dizer que ela tem que ter um poder econômico, mas ela tem que ser uma pessoa bem informada para se prevenir, para orientar os outros que estão tossindo, ela tem que ter acesso a um sistema de saúde que tenha uma competência, que tenha competência técnica para cuidar disso daí, para fazer diagnóstico, para orientar, para fazer toda a vigilância que precisa ser feita. Precisa, então, a gente melhorar a nossa informação, a nossa assistência à saúde. Então, o governo ele faz muito esses programas. Então, o programa da tuberculose é um programa muito bem cuidado, é um programa que vai muito bem, né? Mas a gente não pode só programas. Tem os programas, mas nós temos que saber orientar e educar a população a se informar, saber como é que transmite essa doença, saber como é que você pode orientar aquela pessoa que está sintomática para se tratar, porque se você não tiver a pessoa transmitindo, você vai também diminuindo a cadeia, né? Se você não tem também aquela pessoa que é suscetível, a pessoa não está vivendo na rua, morando na rua, se drogando, então você tem que cuidar de uma série de coisas, porque ela é uma doença também social. Então, ela precisa de um desenvolvimento sociocultural para ser atingida uma cura definitiva da tuberculose. Só por medicamento nós temos avançado, mas nós temos que avançar também do ponto de vista social, do ponto de vista de informação, de acesso a recursos para os pacientes. Bom, como foi falado, a tuberculose é um problema de saúde pública, né? O senhor mesmo disse que é uma endemia, ela está sempre aí. Tem como o senhor nos contar um pouquinho mais da situação do Brasil em relação à tuberculose e da situação da nossa cidade, em Ribeirão Preto? Assim, a incidência de tuberculose, com esse programa orientado pela Organização Mundial de Saúde, nós temos conseguido baixar o coeficiente de incidência. Tem caído de incidência, o coeficiente de incidência e de mortalidade também, né? De tal maneira que foi lançado já um programa, assim, a tuberculose se tornou prioridade para a Organização Mundial de Saúde para os países membros. Desde 1990 é feito um programa para controle da tuberculose, né? E a partir de 2000 eles lançaram a meta do milênio, a tuberculose é uma delas de baixar a incidência, né? E o Brasil e vários países do mundo conseguiram, sim, baixar a incidência, de tal maneira que em 90 você tinha aí uma incidência de tuberculose que era 50 casos por 100 mil habitantes. Hoje você tem, as últimas estatísticas de 2015, 2016, você tem 30,7, 30,2 casos por 100 mil habitantes. E a meta é até 2035 isso cair para 10 casos por 100 mil habitantes. Tá? E a mortalidade, que era aí de 6 ou mais de 6 por 100 mil habitantes, caiu agora para 2, né? No último ano agora para 2,2 mortes por 100 mil habitantes. E a meta é isso cair para 1. Né? Essa é a meta da Organização Mundial de Saúde para considerar a tuberculose como controlada, como assim, não foi extinta entre o ser humano, mas foi controlada, né? Então essa é a meta deles para 2035, né? Ribeirão Preto segue esses nossos coeficientes do Brasil, que é as grandes cidades do Brasil, e tem alguns bolsões, então isso não é assim regular, se eu estou falando para o Brasil como um todo, né? Mas você tem áreas no norte principalmente, e grandes cidades aqui do sul, por exemplo, a Grande São Paulo é um problema sério, né? Tem uma taxa que é semelhante à do Nordeste ou do Norte, que é que fica no Nordeste e no Norte, ainda está em torno dos 30 por 100 mil habitantes. Em torno dos 30, não, dos 32, 34.
Aqui aqui no interior já fica nesse nível de 30,7 ou 30 por 100 mil habitantes, né? Então, você imaginar Ribeirão Preto tem vamos botar assim, baixar 600 mil habitantes, né? Então, Ribeirão Preto é de se esperar que você tenha uma incidência aí de 180 casos, então, né? 180 casos em Ribeirão todo, porque por 100 mil habitantes cada caso, né? Os 30 casos. E de mortalidade, 2, 3 casos então, você vai estar em torno disso daí. Então, Ribeirão Preto hoje deve ter aí 180, 200 casos de tuberculose, está por aí. Tá? Tudo bem. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente terminar o programa? Não, eu acho assim que a tuberculose, eu acho que a gente tem que ter uma ação constante, né, de falar sobre a tuberculose, e não deixar a tuberculose voltar a ser um tabu, porque eu acho que hoje a gente fala mais tranquilamente de tuberculose, porque antes era um tabu, era aquela coisa assim, que tinha que tomar sol, ficar no sol, ir para Campos do Jordão, né? Os europeus iam para as montanhas e tudo mais. Então, o sol, por exemplo, a questão do sol, tem efeito no bacilo? Tem. O sol tem ultravioleta, tem um período do sol em que a radiação ultravioleta é bem abundante, principalmente no início da manhã. Então, se você ficar no sol, escarrar no sol, você mata, você não transmite. Mas a sua doença que está com você não cura você só tomando o sol, né? Então, a transmissão, então você vai colher um escarro, por exemplo, a gente pede para o paciente colher escarro, você não fecha o paciente numa salinha para ele colher escarro, pede para ele colher no sol, numa área até mais aberta, que o risco dele, porque senão aquela salinha fica com alta densidade de bactéria, lá no sol, no ambiente aberto, não tanto, né? Então, eu acho que a gente tem que conhecer mais, não fugir dessa realidade nossa, admitir que essa realidade existe, que nós estamos num meio que a tuberculose é prevalente e que nós temos que fazer frente a ela. E que ela é curável, ela é tratável, com 4 comprimidos por dia, tranquilamente, com poucos efeitos colaterais, né? Então, nós podemos controlar bastante, diminuir bastante esse número de tuberculose entre nós. Eu agradeço, então, em nome da IFMSA Brasil, a participação do doutor e professor Gilson e também aos nossos ouvintes. Esperamos ter esclarecido a todos. Obrigada. Você ouviu uma produção da Medicina na ERP e integrantes da IFMSA Brasil. IF Saúde. O momento mais saudável do seu dia fica por aqui.